Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio extraordinário desse podcast que é animal. Toda semana com um novo conteúdo, um novo episódio, a gente está aqui para mostrar coisas novas para você, como sempre. Não esquece de ativar o sininho lá no YouTube, mesmo que você acompanhe pelo Spotify, né? Tá. Tem muita coisa boa, tá? Não deixa de realmente colocar o sininho lá, ativar o sininho das notificações, seguir a gente no Instagram, né? AtacaCast. Não perca tempo, tá? A gente tá fazendo um review lá extraordinário, tem muita coisa boa, tem muito conteúdo top, Jô. Muito conteúdo, e hoje a gente vai corrigir uma injustiça. A gente tem muito conteúdo, sempre falando sobre o comportamento dos cãezinhos, banho e tosa, né? Os cuidados. E o pessoal do gato? A gente nunca falou, né? Primeira vez. A gente recebeu uns tweets lá, a galera falando, e aí? Os gateiros, né? Os gateiros, a gente aprendeu agora. E os gateiros, né? Hoje vai ser uma honra e um prazer conversar com ela, né? E aí eu tive a ideia de começar a prestar consultoria comportamental ali na minha cidade, até então Ribeirão Preto, porque ali no interior não tinha ninguém prestando esse trabalho. Outro mito do gato, a questão das 7 vidas, é por conta da resistência dele, por conta daquele aspecto que eu disse dele ser mais selvagem do que doméstico e demonstrar menos as suas fragilidades. Então a impressão que tem é que ele sempre se sai bem das situações, né? E aí é por isso que ele tem 7 vidas. Né? Então eu entro em parceria com o arquiteto para que o ambiente seja pensado, estruturado, ergonômico e funcional para todo mundo que mora nele, para humanos e gatos. Quando tem cachorro, a gente engloba o cachorro na situação também. Começar o assunto, já que a gente estava devendo, a gente já tem que chamar uma autoridade no assunto, né? Não sai daí, hein? Eu sou o Ramon Barbosa. Eu sou o Joe Cruz. E esse é o AtacaCast. Bom, como prometido, vamos falar aqui hoje então com uma autoridade no assunto, quando o assunto é gatos, felinos no geral, né? E ela fundou a Wellfellis, vocês já vão saber o que é. E eu gostei da forma que eles se colocaram aqui, ó. Primeira empresa no Brasil a se dedicar exclusivamente ao comportamento e ao bem-estar dos felinos. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a Ju e depois ela vai complementar, porque o currículo é muito grande. Como ela diz, ela começou cedo, né? Mas se define assim, ó. Amante dos animais e apaixonado por felinos desde a infância, cursou ciências biológicas para compreender melhor a vida e o comportamento dos bichanos. Durante a sua graduação, que aconteceu lá em 2008, se aprofundou na área de bem-estar animal, iniciando as pesquisas com felinos silvestres em cativeiro. Assunto sério, né? Em 2012, realizou mestrado em psicobiologia, lá na USP. É CDF ela, viu? Estuda, não passa em tudo, vai embora. Também direcionado ao comportamento e bem-estar de gatos domésticos, analisando aspectos alimentares, sociais e comportamentais. Hoje ela atua como consultora comportamental de felinos, prestando atendimento domiciliar, presencial na cidade de São Paulo e por vídeo para todo mundo, né? É só chamar, né, Ju? Chamou, você tá lá. Enfim, ó, além de publicações científicas, a pesquisadora ministra palestras e cursos voltados ao ensino de comportamento e importância, né, do bem-estar animal, assim como diversos temas relacionados aos felinos, dentre eles cuidados em geral, enriquecimento ambiental, comportamentos anormais e tudo que envolve o mundo dos gatinhos. É pouca coisa? Nossa, até rapaz. E não tá tudo aí. Olha, cansei pra fazer o resumo, muito né? bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando dos felinos com muito prazer. E responderei todas as perguntas desse papo gostoso que a gente vai ter aqui. Vamos começar com aquela pergunta que você já fez, ela vai ter que responder novamente. Como que ela entrou no mundo aí dos felinos, né? É uma história meio doida, né? Já viu antes, mas vamos reformar. Ju, fala pra gente aí como que você, acho que caiu, né? Conversando mais, a gente entende que você caiu no mundo dos felinos, né? A vida foi me levando pra lá, né? Na verdade, eu fui cursar biologia porque era apaixonada por animais. Entrei na faculdade predestinada a trabalhar com animais, mas não sabia muito bem que área que eu seguiria. E aí, durante a graduação, trabalhei fora da área, né? Ralava mesmo no shopping. E aí, no último ano, decidi fazer estágio
E aí fui parar no zoológico. E aí no zoológico fui trabalhar com educação ambiental, com as escolas. E descobri o que era enriquecimento ambiental, que são técnicas que a gente apresenta, a gente aplica para animais que vivem restritos, né? E a gente pode aplicar tanto em animais de zoológico, quanto animais de produção, de laboratório, os nossos pets. Então, são técnicas que a gente estimula comportamentos naturais que são fundamentais para o bem-estar físico e emocional dos animais. E eu me apaixonei por essa área que tem relação com o comportamento animal e comecei a mergulhar nesse universo. Até que fundei um setor de enriquecimento ambiental nesse zoológico que não tinha até então e comecei a pesquisar nessa área. Aí conheci meu então depois orientador e descobri que ele era especializado em felinos. Então parti das pesquisas com as onças no zoológico. Depois do mestrado, a gente foi para os domésticos, porque para a gente fazer pesquisa, a gente precisa de um número grande de animais. Então, zoológico, geralmente, a gente tem poucos da mesma espécie, né? Então, eu fui para os domésticos por conta dele ser um bom modelo de felino. E aí, depois a gente pode conversar mais sobre isso, porque todos os felinos são muito parecidos, incluindo os gatinhos. Então, por isso que às vezes a gente vai no zoológico e o gatão parece um gatinho, e eles são muito parecidos comportamentalmente. E aí, no meu doutorado, eu voltei para os silvestres, porque até então meu objetivo era, de onde tinha nascido a minha paixão, que era o zoológico, eu retornar para o zoológico. Então, meu caminho ia de encontro à carreira acadêmica para ser professora e pesquisadora de comportamento e bem-estar animal de silvestres. E assim foi, doutorado. Então, eu estudei comportamento de jaguatiricas aqui no Brasil e fiz parte do doutorado na Irlanda, lá em colaboração com a University College Cork e o FOTA, que é um Wildlife Park, que tem colaboração com a faculdade. Aí eu estudei tigres de Sumatra e guepardos. Eles têm um projeto de reprodução de guepardos, um dos mais importantes centros. E retornei para o Brasil para defender o doutorado e ia seguir o pós-doc. E aí a gente tem toda essa trajetória, desde do meu mestrado, eu atuando, como vocês vão reparar aqui, que eu falo bastante, e eu gosto, assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar do que eu faço. Então, essa parte da educação, ela está muito intrínseca no meu propósito também. Então, essa parte da docência, ela já era um destino, né? E então eu sempre participei da parte, meu orientador colocava eu para dar aula no lugar dele, para eu ir em congresso no lugar dele. Então eu era referenciada com gato, mesmo trabalhando com silvestre. Então eu comecei a atuar como consultora comportamental indiretamente durante toda a minha trajetória. Então, quando chegou na fase de defender meu doutorado e me preparar para o pós-doc para escrever o projeto, eu tinha um gap ali que eu precisava trabalhar. E aí eu tive a ideia de começar a prestar consultoria comportamental ali na minha cidade, até então Ribeirão Preto, porque ali no interior não tinha ninguém prestando esse trabalho. E aí eu tive a ideia da Welfeles, e aí na mesma época eu tive a ideia de também auxiliar as pessoas a encontrarem os melhores produtos para gatos, e também tive a ideia de anexar o serviço de cat sitter, que é ser babás de gato. Isso era que ano? Isso era 2016. 2016, que eu defendi o doutorado, a Welfeles já estava funcionando. Uhum. E aí, final de março, começo de abril de 2016, aí eu tive a ideia da Welfeles, já fiz ali o Facebook na época, e eu fiz o Facebook um dia, no outro dia eu já estava atendendo. Legal. E aí já fazem 6 anos dessa história aí que a gente está trilhando. Ô Gil, só uma curiosidade, quando você estava defendendo tese, estudando a fundo ali cientificamente, você já era gateira, já tinha gatos? Sim, desde criança. Sempre teve? Sempre o animal de estimação da minha casa eram gatos. Então, assim, o amor pelos animais veio por meio deles. Tá. Né? Então, eu sempre tive gatos. Então, quando o meu orientador disse para mim, olha, vamos ter que trabalhar com gatos,
Eu falei, tá ótimo, é maravilhoso. O seu objeto de pesquisa já está em casa, né? Você chega em casa e só observa. Exato. Mas eu gosto de falar porque, assim, eu tenho paixão por todos, né? Eu gosto muito de animais, ainda atuo nessa área como professora. Então, na pós-graduação de comportamento e bem-estar animal, eu sou responsável pela disciplina de comportamento e bem-estar de silvestres. Eu dou uma disciplina de enriquecimento ambiental também. E a gente faz as práticas no zoológico. Eu gosto muito dessa parte e eu amo todos os animais. Mas o gato... Tem um pedacinho especial no seu coração. Todo o pedaço. Ele tem tudo, né? Os gatos são a minha vida 24 horas. Ô Ju, até pra gente continuar, né, com a história, e se as pessoas quiserem te achar aí, como que faz, tanto a empresa quanto você? O canal mais direto que a gente tem é o Instagram, né? Onde a gente concentra nossos esforços ali de conteúdos e onde as pessoas conseguem ter uma resposta rápida da gente. Então é @welfeles. A gente também está no YouTube, no Facebook, temos o site, welfeles.com.br. O Welfeles é com W, E, 2 L's e F, Feles de felinos, né? O editor já sabe, né? Não, e o canal super bombado, viu? Super. Tem uns vídeos muito didáticos, simples, fácil de entender, manda direto o recado para quem gosta de gato. É impressionante. Ô Ju, vamos então falar sobre a Welfeles mesmo. O que ela faz, o que ela oferece, qual tipo de cursos, né? Eu vi que você tem bastante conteúdo lá, vídeos também bem esclarecedor. Então, acho que hoje é indispensável para quem tem gatos, né? Mas quer saber de gato, tem que seguir a gente. Tem muita coisa. Eu tento, desde o do it yourself, para fazer em casa e promover bem-estar para os gatos. Ontem a gente publicou um vídeo ensinando a aquecer os gatinhos no frio agora. Vai até conteúdos científicos e cursos, então o nosso público ele é muito misto, tanto de tutores quanto de profissionais. Então, hoje em dia, no mercado pet, a gente tem diversos profissionais atuando com gatos, de veterinários a empreendedores de pet shops e e-commerces hoje em dia, que a gente já tem áreas específicas mesmo para gatos, a gente já tem lojas específicas vendendo produtos só para gatos. A gente tem marcas que fazem produtos só para gatos, então a gente também tem essa área de parceiros. E a gente também tem os autônomos, por exemplo. Eu tenho a minha equipe de cat sitter, mas a gente tem as cat sitters autônomos aí que estão pelo Brasil afora, que também acompanham e se formam com os nossos cursos, acompanham o nosso conteúdo, e os tutores que querem saber mais sobre os seus felinos. O nosso foco central é desvendar os mistérios dos comportamentos e melhorar a relação humano-gato, para que a comunicação seja mais assertiva e os tutores entendam mais sobre seus gatos. Só uma enquete rápida aqui, para quem está aqui. Todo mundo sabe o que é cat sitter aqui ou só eu que estava boiando? Não, ninguém sabe. Então, o que é o cat sitter, exatamente? Lembra o babysitter, né? Deve ser o babá? Isso. Tá, a gente tinha generalizado quando iniciou, quando a profissão começou a ser difundida mundialmente, claro que começou no exterior primeiro, a gente tinha o pet sitter, como a gente tem ainda atualmente, né? Então, o pet sitter, ele atende tanto gatos quanto cães e outros animais de estimação. E existe a variação da pessoa atender indo na residência do tutor, do dono do animal, ou também tem pessoas que fazem hospedagem em casa. No caso do gato, o ideal para ele é que ele seja atendido em seu domicílio, porque o comportamento e o bem-estar do gato, ele está relacionado ao seu território, ao ambiente. Saiu de casa, ele já está estressado. Então, para manter esse bem-estar na ausência, porque assim, ter o tutor fora de casa já é um agente estressor. Mudar a rotina do gato é um agente que estressa, né? E esse estresse, ele pode promover questões físicas e emocionais. Então, a gente já tem a ausência desse tutor na rotina dele. A gente já tem a alteração dessa rotina. Então, o ideal é que tenha uma pessoa especializada no sentido de saber sobre o mundo felino, entender o comportamento dos gatos, saber se comunicar, saber o que ele precisa, como ele precisa, inclusive para até instruir esse tutor, né? Então, ele precisa de um atendimento especializado para que esse gato tenha o seu bem-estar o máximo garantido e para que o tutor viaje ou faça seu trabalho, qualquer que seja a situação que ele precise estar ausente, com segurança.
Uma pesquisa recente revelou, uma pesquisa da Holanda de 2021, do ano passado, revelou que os tutores dos gatos, a grande maioria deles, tem eles como membro da família. Então, estar ausente e deixar o seu gato é uma dor desse tutor, né? É um problema que a gente vem resolver. Então, a gente traz o bem-estar para o gato e para o tutor. A gente, na UFL, foca muito em como a gente atende esse cliente também. Interessante, né? A gente até estava entrando num assunto que eu não sabia que existia, né? A Ju, ela dá apoio a arquitetos a montarem um ambiente que seja bom pro tutor e bom pro felino, né? Exatamente, porque o gato, então, ele tem o seu ambiente como território. Então, eu tenho um termo que instituído por mim mesma, que a gente tem que fazer uma territorialização da casa. Então, para a gente precisa harmonizar, a gente convida uma espécie diferente para morar com a gente e a gente quer que a espécie se adapte ao mundo humano. Aí a gente humaniza o pet e isso não é adequado. A gente precisa entender quais são as necessidades daquela espécie e harmonizar o ambiente para atender eles e nós. Então, o ambiente, para estar harmonizado com os gatos, ele precisa de local ideal para ele ocupar, para ele arranhar, para ele se alimentar, para ele eliminar. E muitas vezes isso, hoje em dia, com o que a gente tem disponível, fica difícil para ter um design bacana, por exemplo. Então, eu entro em parceria com o arquiteto para que o ambiente seja pensado, estruturado, ergonômico e funcional para todo mundo que mora nele, para humanos e gatos. Quando tem cachorro, a gente engloba o cachorro na situação também. E então, aí a gente faz com que o ambiente tenha um design e fique funcional. Porque às vezes a pessoa pensa assim, o arquiteto vai pesquisar essas coisas na internet, né? Gato precisa de prateleira. Aí sai tacando umas prateleiras lá e não é bem assim, né? Tem que ter um propósito, tem que ter uma ergonomia, um material. A gente tem que pensar em carpete, qual é o tipo de tecido que vai revestir móvel. A gente tem que pensar nas localizações que a gente vai facilitar ou não do animal ter acesso. Então aí a gente pensa no projeto como um todo. Você vê que os detalhes, assim... Pra gente que é leigo, acaba surpreendendo, porque assim, não é só um mundo você novo, fazer né? E aí eu quero dar só um passinho para trás, pra gente começar ali do zero mesmo. Vamos pensar na pessoa que ela não é gateira ainda, mas ela tem vontade. Então, assim... Por onde ela começa? Porque me parece que é muito específico, que você tem que ter muita informação, né? Então, vamos colocar assim, o que uma pessoa que hoje está, né, pensando em ter um gato, o que ela precisa saber sobre os seus hábitos e tal? Dos dois, né? O que é indispensável que ela saiba antes de ter um gato? Bom, primeiro, o que beneficia o gato estar crescendo como animais de companhia também me traz trabalho, traz mão de obra para o Ofélis, que é problemas comportamentais. Porque o gato ele é escolhido hoje pela sua independência. Então as pessoas pensam que eu vou ter um gato porque dá menos trabalho. É só eu colocar uma caixa de areia, um comedouro ali, ele vive bem, eu posso sair e viajar no final de semana e voltar só segunda, que ele tá tudo bem. Ele se vira, come quando quer, dorme quando Exato, e não é bem assim, né? Eu tô dizendo que só de sair de casa, isso já é um estresse. Então, é que a demonstração do gato é diferente do cão, né? O cão, você vai chegar em casa, ele vai ter destruído o seu sofá. O gato, ele vai ter urinado fora. Ou ele não vai ter comido, ou ele vai ter comido tudo. Então, são outros tipos de comportamentos. E o gato, por ele estar mais próximo do selvagem do que o doméstico, ele tem algo que vai muito de encontro com a sua sobrevivência na natureza. Ele mascara muitos sintomas. Ele tem uma resistência para demonstrar o sintoma muito grande. Quando ele demonstra algo, já está grave a situação. Então, a gente precisa trabalhar com o gato muito na prevenção e no conhecimento mesmo, para que a gente não tenha questões. Então, primeiro, a pessoa que quer ter um gato, não vá por esse caminho de não vai dar trabalho. São só trabalhos diferentes, né? Ele vai exigir dedicação, ele precisa que as suas necessidades sejam atendidas,
mas são necessidades diferentes de um cão. Então, vá nesse sentido. Segundo, a gente precisa entender que o gato ele tem comportamentos naturais, como arranhar. Então, ele precisa ter locais ideais para ele arranhar. Ele tem comportamentos naturais de subir em coisas. Ele é semi-arborícola na natureza. Ele ocupa tanto solo quanto copas de árvores. Então, ele se sente, inclusive, seguro para descansar no alto, porque o gato, ele é predador de pequenas presas na natureza, mas ele é presa de qualquer animal que é do tamanho dele ou maior. Tinha uma pergunta perguntando por que o gato gosta de altura. Olha só, tô respondendo a pergunta de quem mandou por que Por gato falar gosta nisso, de ficar em tá lugares rolando altos. perguntas ali. Ô, Lari, quando tiver uma pergunta... Já tem várias? Vai. Ô, doutora, quando você Eu quis- falo demais, né? Vocês fazem assim comigo. Corta, doutor. Momento pergunta. Vai. Não, é porque de repente uma pergunta que a gente tá dentro do assunto aqui, alguém já perguntou, você pode tacar algum objeto aqui, a gente não tem problema. Escuta. Eu tô vendo ela gesticular aqui, assim, ó, pelo mas é campo assim. do olho, mas aí vocês têm que ver. Aí vocês falam, Tá bom. faz o sinalzinho pra mim. Mas eu acho que ficou claro pra gente aqui o que você colocou, né? Os das gatos primeiras gostam de dicas. ocupar locais altos e ainda tem mais resposta em relação a isso, mais explicação. Porque, então, ele é presa de pequenos animais, então ele vai predar pequenos répteis, pequenas aves, roedores, insetos, mas ele é presa de qualquer animal que seja do tamanho ou maior que ele, inclusive outros felinos. Então, ele também tem, ao mesmo tempo que ele tem um comportamento muito especializado em predação, ele também tem um comportamento muito especializado em escapar de perigo, em se preservar. Então, estar no alto dá para ele um controle maior do que está acontecendo, do perigo que está por vir, e porque ele é um animal territorial, estar no alto também promove que ele controle melhor esse ambiente. Então, é isso que a gente estava conversando antes sobre a verticalização do ambiente. Exato. É fundamental. É se você fundamental. quiser Porque senão ele vai subir na mesa, na pia, na geladeira. E não adianta a pessoa falar assim, eu não me importo, ele pode subir. Não é o ideal. Eu costumo falar que ele está fazendo gambiarra. Então, arranhar o sofá, a poltrona, mas eu não ligo. Mas não é o ideal. Ele está dando um jeito de fazer o comportamento. Ele está se adaptando. Então, o ideal é ele ter o dele. O ideal também, porque aí vem a lacuna do mercado pet. A gente tem um mercado que não estuda esse animal. Então, a gente tem muito produto em quantidade e pouco em funcionalidade no mercado atualmente. Então, hoje em dia, a gente tem diversos arranhadores, a grande maioria deles, a gente faz assim, ó. Dá vontade de pegar a prateleira e jogar tudo no chão, assim, porque a pessoa vai gastar o dinheiro dela e o gato vai gostar da caixa de papelão que veio arranhador e do arranhador não. Ô, Ramon, isso aí fala direto com a gente, né? Exatamente, assim, joguei aqui uma indireta, meio direta. Mas aqui. Gente, a gente tem que lembrar que a gente, né, distribui o que os fabricantes fabricam. Então, antes de fabricar alguma coisa para gato, eu já entendi que você tem que estudar muito bem o assunto. Exato, né? mas tem muito isso, muito mesmo. Vai de areia à ração. Então a gente tem, Tá carente, você fala. essa lacuna muito grande no mercado que precisa. Tem uma pergunta sobre produtos. Sobre o catnip, por que não funciona para gatos castrados? Então, boa pergunta. Não é uma verdade, tá? O catnip, o que é o catnip? Catnip é uma erva aromática e estimulante. Ele é parente da hortelã. Outras ervas aromáticas estimulantes são alecrim, manjericão, orégano. Então, os gatos, a principal via de comunicação deles é a odorífera. Então, o ver e pegar do gato, nossa comunicação é ver, ouvir e pegar, né? O do gato é cheirar. Então, os odores para ele são muito importantes no ambiente. E ervas aromáticas relaxantes vão deixar ele mais tranquilo. Ervas aromáticas estimulantes vão promover marcação corporal. Então, o gato com catnip, ele fica excitado no sentido de marcar o seu corpo, às vezes salivar bastante, fica mais ativo. Aí, depois ele fica relaxado, mas porque teve esse pico de energia.
E aí, alguns gatos são mais sensíveis ou menos sensíveis ao efeito dessa erva. Assim como se eu tomo uma taça de vinho, eu fico mais ou menos embriagada que vocês, por exemplo. É como se fosse um remédio. É aquele efeito individual. E tem gatos que vão ser muito receptivos ao catnip e outros não. No entanto, também há uma variação da qualidade daquela erva. Então, por exemplo, por muito tempo eu achei que a minha fêmea não era reativa ao catnip. Na verdade, era em relação à qualidade. Então, hoje em dia, a gente tem também empresas se especializando, a gente tem, inclusive, uma parceira que está fazendo um catnip orgânico, bem concentrado, a própria produção, e aí a gente tem, hoje em dia, melhor qualidade, porque antes o catnip bom era só o internacional. E aí, hoje em dia, a gente tem também outra erva aromática que se chama matatabe, que também os gatos têm bastante atratividade por ela. O catnip, a erva é Nepeta catária, e o matatabe é o silvervine. Tem mais uma pergunta ali. Tá aberto o teu microfone, só para saber? Sim, abri. Então tá. Qual a importância da castração nos gatos? Bom, para o comportamento, toda a importância, e para o controle populacional também, né? Tem o nome das pessoas que tem, esse daqui é o Moisés. Moisés. Ele que tá fazendo todas as perguntas. Ah, é? Moisés é gateiro. É Moisés. Vai, Moisés. Moisés, você tem gato? Vamos ver se ele me responde. Bom, Moisés, é muito importante castrar os gatos por conta do controle populacional, né? A gente tem o gato, ele procria muito rapidamente. Então, a cada 2 meses, a gata, ela dá à luz. Geralmente, a média é 4 filhotes, mas a ninhada pode chegar até a 6. E essa gata lactante já entra no cio de novo. Nossa. Então, a gente tem pouco tempo, uma proliferação muito grande da população de gatos. E a gente tem isso, zoonoses sendo transmitidas, e a gente tem doenças que são incuráveis, como a FeVe-Felv, entre os gatos também, né? Então, a gente fala de uma questão de saúde pública e a gente fala de uma questão também de maus tratos desses animais. Porque a gente ainda tem muito preconceito com o gato no Brasil, a gente tem muitas questões com maus tratos com gatos, envenenamentos. Então, a gente precisa auxiliar nesse controle populacional, além dos benefícios que a castração traz para a saúde e para o comportamento. Então, por exemplo, você ter um gato não castrado dentro de um apartamento é a mesma coisa que você ter um leão enjaulado. Uau. Então, ele vai ficar muito mais agressivo, mais reativo, vai marcar território, vai sofrer as consequências de não estar com a sua atividade sexual ativa, né? E também não é válido a gente ter o gato que tem acesso à rua e que sai procriando. Esse gato tem muito menos expectativa de vida, tá correndo risco de sofrer acidentes, maus tratos, contrair doenças. A expectativa de vida de um gato que tem acesso à rua é 4 anos. Enquanto de um domiciliado castrado, que fica com a sua criação indoor, é de 14. Mais uma pergunta sobre o mas peraí. Esses 4 anos, ele gasta 7 vidas que ele tem? Aí, outro mito do gato, a questão das 7 vidas, é por conta da resistência dele, por conta daquele aspecto que eu disse dele ser mais selvagem do que doméstico e demonstrar menos as suas fragilidades. Então, a impressão que tem é que ele sempre se sai bem das situações, né? E aí é por isso que ele tem 7 vidas. Então, gente, quando o gatinho cair de algum lugar, não fala que ele perdeu uma vida, não. Tá? Ele só saiu bem da situação. Não, ele é muito sério essa questão aí de cair. Ele só cai em pé também. Os mitos, né? Por que o gato só cai em pé? Então, eu não disse que eles são semi-arborícolas, eles precisavam de uma evolução para isso, né? Para que se eles caíssem das copas das árvores, eles conseguissem amortecerem as suas quedas, né? Então, ele tem um sistema que inicia no vestíbulo, no órgão do equilíbrio, que se a cabeça dele tá para trás, automaticamente ela se vira e aí a coluna vai se virando automaticamente em seguida. Então, eu preciso de uma distância para o gato ter o tempo dele fazer essa ergonomia. E aí, aquela barriguinha que sobra, aquela pelezinha que sobra dele, é porque ele vai planar. Então, ele abre os braços e as patas posteriores e as anteriores e as posteriores,
para ele planar. Então, aí ele amortece a queda se ele tem o tempo hábil para que isso aconteça. Se a distância é menor ou maior, ele vai se machucar e muitas vezes. Se o gato já é astuto fatal. assim, imagine se voasse, né? Mas Tem mais pergunta, Lara? Mas desse jeito a gente vai ficar só com o público. Gateiros querem saber de tudo. É a última, por um momento. Se o catnip ajuda a atrair o gato para o arranhador. Então, sim, muitas vezes a gente utiliza o catnip para ajudar o gato a se interessar pelo arranhador, porque o catnip ele vai atrair o gatinho para marcar corporalmente, como eu disse, né? O gato, ele se comunica por meio de odores, então tanto recebendo os odores do ambiente, quanto deixando odores no ambiente. Então ele é dotado de glândulas secretoras de feromônio por todo o corpo, na bochecha, na cabeça, no queixinho, na base da cauda, nas patas. Então quando ele arranha, a principal função da arranhadura é deixar o feromônio, que é um feromônio interdigital, que fica entre o coxim e as falanges, ele está marcando o ambiente. Então, o catnip, se eu passo no arranhador, vai fazer com que ele se esfregue. Então, ele vai esfregar, deixando o feromônio facial e corporal dele. Então, ele vai deixar a marcação territorial dele, o que, subsequentemente, ele vai fazer com as patas também. Mas o principal do arranhador, para que o gato se interesse pelo arranhador, é a ergonomia e o material. Então, por exemplo, o gato, ele pode arranhar em diversas posições também. Ele pode arranhar na vertical, na horizontal e na diagonal. Ele vai, geralmente, ter uma predileção pela vertical, mas muitos gatinhos preferem arranhar na horizontal também. Na vertical é a mais funcional porque ele vai se estender e vai arranhar para ficar a marcação territorial na altura no nariz do coleguinha dele lá na natureza para saber que ele passou ali. Porque a capacidade de detecção olfativa deles é muito grande, de saber qual é o gênero do gato que marcou, qual era o horário que ele marcou ali. Porque os gatos que não são do mesmo grupo são inimigos. Então, eles... Desculpa, gente. Saúde. Eles interpõem esses territórios. Para que eles convivam em harmonia, cada um faz a patrulha em um horário. Então, essas marcações territoriais são fundamentais. E aí, ele vai marcar na altura do narizinho do próximo, então precisa ser vertical. Para um gato conseguir arranhar na vertical, o arranhador tem que conseguir, pelo menos, ter o apoio dele, né? Ele vai ficar sobre as duas patas posteriores, vai se apoiar com todo o seu corpo. Um arranhador desse tamanho aqui vai fazer o quê? Nada. O arranhador pelo menos tem que ter 1,5 m, ou ele tem que ser fixado em um lugar, né? Ali a gente mede o gatinho de pé, onde vai ficar a patinha dele de pezinho é onde ele vai arranhar. Então ele precisa suportar o peso corporal do gato e o gato vai fazer força ao arranhar. Porque ele crava as unhas e puxa para essa glândula depositar o feromônio. Então, ele precisa, além do peso, essa força. E ele precisa ter atratividade para essa garra se enfincar ali nessa textura. Então, tem gato que vai preferir madeira, tem gato que prefere juta, tem gato que prefere o sisal, um carpete ou um papelão. O sofá. Então, mas aí o sofá... Aí, na verdade, é o comportamento que está errado. As pessoas não conseguiram entender que o gato precisa do espaço dela, né? Essa é a verdade. Na verdade, o sofá é porque ele é firme o suficiente para ele conseguir. A estrutura do sofá é o quê? A estrutura. Dentro do sofá é madeira. O gato vai arranhar onde na natureza? Na árvore. Na árvore, é verdade. Então, o que tem mais parecido em casa? O sofá. Você quer fazer uma pergunta agora? Tô pensando em cada coisa. Não, existem alguns arranhadores de madeira. Em casa, por exemplo, teve uma vez um produtor do sul, estava testando um modelo novo de arranhador e me mandou um arranhador de madeira. Eles arranham até hoje, gostam, mas não teve saída por falta de conhecimento do gateiro conseguir identificar aquilo como um produto funcional para o gato. Aí acabou não tendo saída, mas ó, se você tá ouvindo aí, quer investir em arranhador, faz um arranhador de madeira. Não, na verdade, assim, a gente entrou no assunto... Durável. No assunto dos produtos, e você até citou, assim, areia.
Existe gato que vai com uma areia, com outra areia. Qual que é o... A gente podia ter uma areia só no mercado que ia beneficiar mais os gatos. Tipo, onde o gato vai escolher para eliminar na natureza? Areia ou terra, tanto que a gente fala areia de gato, né? Então, essas propriedades desses substratos são importantes para o comportamento. Então, para o gato identificar a caixa de areia como um local ideal para ele eliminar, o comportamento de eliminação é complexo. O gato ele chega na caixa, ele investiga olfativamente se o lugar está limpo, aí ele cava, e se for urina é uma profundidade, se for fezes é outra, aí ele dá uma volta, faz a posição do que ele tem que fazer sem relar em nada, porque ele é um animal muito limpo, ele quer sair daquela situação mais livre de odores possível. Aí ele vai verificar, porque ele quer ver o estado de saúde dele, então ele vai verificar a urina e as fezes, e ele vai tampar e verificar se ficou bem tampado, porque ele não quer atrair nem inimigos e nem predadores. As fêmeas cobrem mais do que os machos porque elas não querem que ninguém encontre o ninho dos filhotes. Isso é cientificamente comprovado, que fêmeas tampam mais do que machos. E aí, a pata do gato é um membro do corpo mais sensível. Eles têm detectores de movimento, de pressão, de temperatura na pata. Eles detectam o movimento das presas pelas patas também. Então a pata é muito sensível. E aí a gente vai lá e coloca uma areia que parece uma pedra para ele pisar. Aí ele vai fazer no seu tapete. Ele vai fazer fora da caixa, ou ele vai desenvolver cistite, ou ele vai ter um problema no trato urinário. Então, a gente precisa de um substrato fino, um substrato que aglutine para a gente conseguir retirar os odores, porque se tiver sujo, ele não vai usar. Uma pesquisa recente que testou se o gato usaria uma caixa utilizada por ele mesmo. Não, ele vai preferir uma caixa não utilizada. Ele vai procurar o lugar mais limpo para ele eliminar. Então, se você pensou aí em qualquer coisa que não seja fino, eu falo para o tutor fazer o teste do pezinho. Eu falei, faça o teste do pezinho, pise na areia que você fornece para o seu gato. Se doer no seu pé, nosso pé, comparado com a pata de um gato, é um casco de cavalo pro nosso pé, porque a sensibilidade deles é muito grande. Então, aí eu já dei algumas dicas do que serve e o que não serve. Ô, Lara, tem tempo aí para mais uma pergunta longa? Porque tô com muita coisa aqui na cabeça aqui agora. A gente é leigo, então fica pensando várias coisas. Olha, uma das que você falou ali, dos feromônios, da forma dele marcar o seu território, etc. tal. E tô pensando aqui, aí voltando lá em quem ainda não tem um gato, tá, gente? A gente tem que pensar nessas pessoas também, porque quem é gateiro já tá mais acostumado. Mas, então eu tenho um cachorrinho, eu já tenho um gato, quero introduzir um novo gato. Isso é um outro assunto interessante. É, porque perto do que você está falando ali, vários detalhes que, enfim, ele vai precisar harmonizar com aquele ambiente, um ambiente já habitado por outros animais. Ou um gato de outra raça também, que aí você colocou essa questão também, né? De quando eles não são do mesmo grupo. E como é que esse novo gatinho quer ter mais um? Agora, eu acho que quem tem gato nunca tem um só também, né? Não. Eu contei pra ela a história da nossa professora de inglês, que era uma loucura, né? Inclusive, ela precisava de você, né? A gente fazendo a atividade aqui, o gato vinha subir, aí ele pulava pra dentro, outro pulava por cima. O gato mal educado, talvez. Não treinado. E a questão das pessoas que têm gatos terem mais gatos é porque o universo do gato ele é muito cativante. E essa questão de a um olho mais distante parecer que ele não dá tanto trabalho, vai fazendo com que a pessoa consiga visualizar que no ambiente dela cabem mais animais. Mas mora um risco nisso. Porque, como a gente estava conversando sobre a socialidade deles, gatos que não são da mesma família, eles são considerados inimigos. Então, quando a gente traz um outro gato para dentro de casa, a gente está trazendo um invasor de território. Então, tanto o residente fica na defensiva porque tem um invasor, quanto o que está invadindo tem a consciência de que está entrando no território alheio. Então, hoje, atualmente, na Melpheles, é o caso que a gente mais atende.
introdução de um novo gato, porque a gente auxilia em como fazer para que eles se harmonizem, mesmo tendo origens diferentes e comportamentos e personalidades diferentes. Ou então, trabalhando nos conflitos decorrentes de uma introdução mal sucedida. Porque muitas pessoas não sabem disso, vão tendo vários gatos e vão tendo vários conflitos sociais entre eles ou problemas físicos e emocionais decorrentes do estresse social. Então, essa questão do problema da socialização dos animais entre si, dos gatos entre si, é bem recorrente. E a gente trata isso no atendimento comportamental. O Moisés está fazendo as perguntas, ele tem 11 bichinhos na casa dele. Ah, entendi a curiosidade. Ele tem quatro gatos. Entendi. Eu também tenho 4 gatos. Eu tenho 4 gatos lá em casa, todo mundo harmonizado, porque casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau. Exatamente. Lá eu tenho que dar o Mas olha exemplo. que interessante isso. Eu acredito que quem trata o novo gato como um cachorrinho vai chegar apresentando um pro outro, né? Muita gente, Mas muita gente. isso pode aguçar a agressividade mesmo, de briga entre Sim, eles. sim, com certeza, porque o medo gera agressividade, né? A agressividade é um estado de defesa. Até a gente, quando fica agressivo, raivoso, a gente está se defendendo, né? Então, a agressividade, ela vem nesse sentido de se defender. Então, mora no medo, né? Então, eu tenho medo, eu agrido. Então, muitas vezes, o gato, antes dele apanhar, ele já vai bater. Então, por exemplo, tem gatos que têm medo de pessoas diferentes em casa. Então, a visita chega, ele vai agredir a visita. A gente trata esses casos comportamentais também. Ou tem aqueles gatos que, de medo, vão se abrigar. Então, é aquela coisa, a luta, né, ou fugir, se esquivar do que tem, do estímulo aversivo. Isso vai depender da personalidade do animal, da sua genética, das suas experiências prévias, mas a grande maioria dos gatos em relação a humanos, eles vão se refugiar porque nós somos vistos como predadores. Outro gato é visto como concorrente. Então, a tendência do gato ser agressivo com outro gato é maior do que com humanos. Mas pode acontecer também. Tem outra gateira também aqui, a Pamela falou: eu tenho 3 bichanos, cada um tem uma personalidade diferente. Sim, eu costumo dizer que cada gato é uma pessoa. A Pamela tá certíssima, que eles são todos muito diferentes, muito peculiares, e o que faz um gato, né, o que faz qualquer personalidade é a genética mais o ambiente. Então, o gato, dependendo da origem dele, então, se ele teve uma origem de um gato que já era sociável, a tendência é ele ter um comportamento mais sociável com humanos. Se ele tem uma origem de um gato que não tinha contato com humanos, a tendência é ele também ter esse receio. E a gente tem um ambiente, então tudo que o gato passa até ele chegar naquela situação de ter o contato com o humano, interfere. Principalmente o que ele passa nos primeiros meses de vida, que a gente chama de período sensível. Então, por exemplo, se o gato teve uma má experiência com humanos, no sentido de contato mesmo, isso vai influenciar diretamente no comportamento dele no resto da vida. Então, a gente também tem esse cuidado de orientar, porque filhote, quanto mais a gente estimular com outros animais, com outros gatos, com barulhos, com estímulos novos, a gente tem a possibilidade de tornar esse gato muito mais confiante e um gato adulto mais sociável com outros animais e com humanos, e com uma qualidade de vida, um bem-estar mais elevado. Sim, sim. A gente sabe que, assim, hoje é muito normal que cada vez mais as pessoas morem dentro de ambientes pequenos, apartamentos, né? E aí sempre tem aquela, tem que colocar a redinha para o gato não sair, realmente ele está exposto, né, a esses perigos, né? Mas o gato, ele precisa do ambiente externo para ser quem ele é, vamos dizer assim, para ser quem ele é, e se ele precisa, como que eu faço isso? O gato, ele se adapta muito bem a ambientes menores, e isso também é um dos atributos que faz ele estar crescendo cada vez mais como um animal de companhia, né? Acho que a gente acabou não falando exatamente desse tema, mas os gatos estão dominando o mundo, né? Então, a tendência é os gatos superarem os cães aí nos próximos anos. A gente está falando isso de Brasil, mas em muitos países isso já acontece. Na América do Norte inteira já tem mais gatos do que cães. Então, vários países da Europa, Ásia, África,
Então, o Brasil ainda tem mais cães, mas cada ano isso está crescendo, e um dos atributos também é essa facilidade de adaptação em ambientes menores. Então, desde que as suas necessidades sejam atendidas, o gato vai viver muito bem dentro de um apartamento. Essa necessidade do externo, ela acontece por conta do territorialismo dele e da necessidade de patrulhar esse território. Então, por exemplo, um gato que mora numa casa, ele vai dar aquelas saidinhas, né? Ele vai ter o ímpeto de dar aquelas saidinhas para proteger os seus recursos dos gatos concorrentes, de outras pessoas que estão ali proliferando os gatos, né? É uma defesa, né? Porque a gente tem ainda muitos gatos de rua e muitas pessoas que criam seus gatos livremente. E uns vão interferindo no bem-estar dos outros. Então, fica havendo essa necessidade de patrulhar e cuidar desse território. Ô, Abi, você tem uma pergunta então para falar sobre passeio? Está curioso? Isso. A minha dúvida é se é normal gatos passearem de coleira. E se você acha certo ou não. Bom, a gente tem um grande interesse das pessoas por saberem isso e também uma dúvida de saber se tem que passear com gato assim como passeamos com cães, né? Então, assim, o passeio é benéfico para o gato? Sim, porque ele vai trazer estímulos diferentes, né? É enriquecedor. Mas, para que seja enriquecedor, ele é feito de uma maneira diferente do que o passeio com gatos. Então, começa... Cães, né? Oi? É diferente dos cães, é isso? Eu falei gatos? Ai, desculpa. Não, tá tudo certo. Então, o passeio com gatos ele vai ser diferente do passeio com cães. Então, o passeio com gatos, primeiro a gente precisa pensar se eu quero passear com o meu gato, onde eu estou pensando em passear, porque precisamos fazer esse ajuste de expectativas. Às vezes a expectativa do tutor é realmente ter um passeio próximo do que é um cão. A gente vê muita coisa na internet também, né? Sempre o que sobressai da média vai fazer sucesso. O gatinho que surfa, o gatinho que nada, o gatinho que passeia junto com cães. Esses animais, eles são fora da média. São gatos muito sociáveis, muito seguros. Então, eles são gatinhos diferentes. O padrão é ter medo de estímulos que não são de dentro do controle dele. Então, tem muito gato que fugiu do que acontece dentro de casa, ele tem medo. Tem gato que tem medo do barulho no corredor do prédio, por exemplo. Então, esse gatinho que tende a se esconder de visita quando chega alguém diferente em casa, ou que tem medo de algum barulho, ou de algum movimento diferente, ele não é um gatinho com perfil de passeio. Primeiro, nós temos que tornar esse gatinho mais confiante por meio de um tratamento comportamental, para depois pensar em passeio. Agora, se eu tenho um gatinho super confiante, chega uma pessoa em casa, ele vai na direção da pessoa com a cauda para cima, a orelhinha para frente. Se ele tende a querer interagir, se chega com coisa nova da rua, ele quer explorar, ele não tem medo de barulhos, esse gatinho é um candidato ao passeio. Aí a gente vai comprar uma coleira, colocar a coleira e passear amanhã? Não. A gente precisa de um processo para ele entender o que é o passeio. Então, começa na sensibilidade tátil. Eu estava dizendo que eles são dotados de várias glândulas, essa sensibilidade da pele é diferente. Se eu coloco a coleira no gato, muitos gatos não vão nem se movimentar, ou eles vão ficar desesperados para se verem livres daquilo. Porque algo na pele é estar contido, é ter sido capturado, é algo automático do gato. Por isso que muito gato não gosta de colo, a maioria dos gatos não gosta quando a gente contém ele no colo. Então, para ele gostar da coleira, primeiro, o ideal é que a coleira seja o mais leve possível e que ela tenha uma superfície de contato o menos possível. Então, quanto mais fininha for ali a coleira, melhor, uma peitoralzinha, para ficar bem seguro. Eu costumo indicar aquelas peitorais em H. E aí a gente primeiro vai apresentar a coleira positivamente, vai brincar com o gato com a coleira, vai tirar a guia da coleira, primeiro ele vai começar a ser introduzido a peitoral, vai apoiar a peitoral enquanto ele come um sachê, um alimento palatável que ele goste, para ele começar a acostumar com a sensação de ter algo sobre o pelo. Gradativamente. É tudo. Sem guiso. Pelo amor de Deus, sem guiso. Aí vem a questão da outra coleira sem ser de passeio, de identificação, né? É importante o gatinho, principalmente se há um risco do gato sair do ambiente, ele precisa, embora o ideal seja ele não ter acesso ao externo, isso pode acontecer num transporte, né? É importante ter a guia, a coleirinha de identificação. Mas essa coleira do gato nunca deve ter guiso.
Porque a audição do gato é muito sensível. Então, a segunda via de comunicação do gato, depois da olfativa, é a auditiva. Então, eles têm a audição muito sensível. Então, ter um barulho tão próximo à audição deles não só estressa, como prejudica a audição. Então, nada de guiso. Comprou a coleirinha, veio com guiso, a gente tira com alicatinho ali, tá tudo certo. E aí, a coleirinha mais leve possível, mais maleável possível, para que também não prejudique o movimento do gatinho. O menos impactante possível a experiência dele, né? Doutora, me deu uma dúvida aqui enquanto você falava, com relação à suscetibilidade da personalidade do gatinho que vai aprender mais rápido ou não a passear com seu doninho de coleira, que deve ser o sonho do gateiro, né? Andar. É assim, Abi, você queria ter um gatinho para andar com ele na grama, né? Tem muito. E aí, se a gente adapta esse gato desde filhote, as tendências dele ser mais confiante, dele curtir o passeio e te acompanhar em mais lugares é maior, mas a gente também seleciona o perfil desse gato já quando ele é filhote. Porque tem gatinho que já desde filhote já é um gatinho mais arredio. É isso que eu ia perguntar. Primeiro vamos combinar que não é tão comum você ver o gateiro andando com gatinho. Eles são fora da média. Mas isso que eu ia te perguntar, sobre essa suscetibilidade da personalidade do gatinho. É possível identificar através da cor da pelagem a personalidade, se é mais dócil, se é menos dócil, se ela... Enfim... É possível, através da cor do pelo do gato, saber mais ou menos a personalidade dele? Então, a gente tem linhas de pesquisa que vão de encontro com esse pensamento, né? A gente ainda não tem isso geneticamente comprovado, mas ao que tudo parece, as composições das cores interferem, né? Tem interferência no padrão da personalidade. Então, a gente tem pesquisas que revelam que determinadas cores de gatos, a tendência do comportamento ser de determinada forma é maior. Então, por exemplo, essas pesquisas apontam que gatinhas tricolores ou tortoise-shells, que são aquelas que são pretinhas e amarelas, que a gente chama de escaminha de tartaruga, elas tendem a ser menos tolerantes com outros gatos. Elas tendem a ser menos sociáveis com outros gatos. Já, em contrapartida, gatos laranjas, né, os ruivinhos, os amarelinhos, eles tendem a ser muito agitados, sociáveis, mas muito enérgicos. Eu digo de passagem que eu tenho um que se enquadra nesse perfil. Então, a gente tem essa linha que vai de encontro com isso, mas ainda são investigações iniciais nesse ramo. Mas eu, particularmente, nesses anos todos de experiência, eu tenho minhas opiniões aí, que sim. Eu até pergunto isso porque tem as adoções, você já vai falar da ONG que você trabalha, mas, de repente, algum tutor pode querer adotar pela cor, etc e tal, sem saber exatamente o que significa isso, né? Exato. Porque assim, não é um produto para você colocar na estante, né, gente? É um animalzinho que você vai cuidar, né? Mas é interessante isso que você está dizendo, porque independente da cor da pelagem, há como a gente encontrar o melhor perfil de gato para a sua expectativa. Então, por exemplo, vamos supor que você quer um gato. E aí eu preciso questionar quais são as suas expectativas em relação ao gato. Então, eu gostaria de ter um gato que viesse no meu colo, ou eu tenho uma criança, eu gostaria que o gato interagisse com a minha criança. Então, a gente tem esse match de perfis. Por quê? Os gatos, eles são tão diferentes assim como nós. Então, nós a gente avaliando o perfil de cada indivíduo, a gente consegue enquadrar ele em um padrão de personalidade, e a gente já tem pesquisas que torna possível a gente fazer uma análise da personalidade e fazer com que essa personalidade se enquadre na personalidade ou nas expectativas daquele tutor, para que o esperado seja realizado, né? Então, é claro que muitas vezes a gente precisa ajustar essa expectativa no sentido das necessidades da espécie. Mas de alinhar a personalidade, a gente faz muito isso na ONG mesmo, para adoção. Então, a gente tem um trabalho em parceria com a Adote um Gatinho, que é a primeira ONG que foi fundada apenas de gatos e a maior do Brasil, aqui em São Paulo. Então, a nossa equipe trabalha ativamente todos os dias no abrigo,
que tem mais de 500 gatos, e o nosso trabalho lá está voltado em tornar os gatos mais aptos para adoção. Então, principalmente trabalhando nessa questão da personalidade deles. Então, por exemplo, um gatinho que chega arredio. Arredio é o arisco, o que tem medo da gente, o que vai correr da gente, tentar se esconder, ou o que vai ser agressivo com a nossa tentativa de interação. E isso é possível ser modificado. Então, a gente vai, por meio de técnicas de aprendizagem, de comportamento e associação positiva, fazendo com que ele ganhe a confiança no humano, aceite o toque, o carinho e se torne um gato mais sociável, para que ele tenha maior chance de adoção. Então, às vezes, um gatinho vai chegar lá com um perfil que não vai se enquadrar com o tutor, mas depois de um tempo ele pode se enquadrar, porque a gente consegue, por meio desse tratamento comportamental, fazer com que ele evolua nesse sentido. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Qual que é a diferença desse tratamento, né, da terapia, vamos dizer assim, para o adestramento, por exemplo? O que acontece? O adestramento, hoje em dia a gente tem diversos profissionais adestradores, né? Hoje em dia, um adestrador que trabalha mais nesse sentido de terapia comportamental também, ele se intitula um adestrador comportamentalista, que é um adestrador que vai buscar conhecimento do comportamento animal, seja ele mais especializado em gatos ou em cães. O adestramento em si, essa palavra está muito vinculada ao condicionamento, que é, na verdade, uma ferramenta de aprendizagem, né? O condicionamento é aprendizagem por meio de associações de estímulos. E aí, a gente tem hoje também, cientificamente, indicando que a aprendizagem ela é melhor fixada por meio do condicionamento positivo, por meio de recompensas, né? Isso também para crianças quanto para animais. Então, a ciência já vai nessa direção, onde a aprendizagem não deve haver punição, não deve haver restrição de recursos essenciais, privação, por exemplo, né? Porque quando foi se instituir a psicologia experimental, que é onde nasceu todos esses protocolos de aprendizagem, a gente tinha utilização desses outros tipos de metodologias. Mas, para ensinar os animais, a gente utiliza técnicas de condicionamento e isso também é feito na terapia comportamental. A terapia comportamental, ela engloba 3 pilares, que é a modificação ambiental, ou seja, eu vou trabalhar o ambiente para que o ambiente influencie no comportamento do animal positivamente. A modificação comportamental, então, eu vou utilizar técnicas de aprendizagem como adestramento, como condicionamento, dentre outras. E as terapias complementares, que vão ser a utilização de florais, feromonioterapia, fitoterapia, nutracêuticos, suplementos, a nutrição também e psicotrópicos. Muitas vezes a gente vai precisar atrelar medicações no tratamento. Então, são esses 3 pilares que a terapia comportamental vai atingir para a gente modificar o comportamento, sempre em busca de harmonização. Que o gato tenha, ou o animal tenha, isso também, essa questão da terapia vale para qualquer animal. Então, que o animal tenha o seu comportamento natural, mas que seja equilibrado, né? Porque ele está em desequilíbrio. Então, a gente fala em distúrbios comportamentais, porque a gente tem uma diferença do comportamento que é indesejado, ou seja, ele é um comportamento natural, mas o tutor não quer que ele seja executado. E a gente tem o comportamento anormal, que é um distúrbio comportamental que precisa ser tratado. Ô, doutora, pensando que isso é bem específico mesmo, e eu estou aqui reparando em cada detalhe que as pessoas têm que mudar o seu ambiente, às vezes as pessoas têm que mudar a sua rotina para harmonizar com o gatinho que ela tem lá, ou os gatinhos, né? Agora, vamos supor que já exista lá um tempo, que você já tenha o gatinho, que agora ele anda mudando de comportamento, começa a apresentar comportamentos preocupantes para os tutores e tal, e aí ele já não consegue mais, entre aspas, controlar aqueles comportamentos, né? Qual é a hora definitiva para ela saber que agora é a hora da terapia? Olha, a terapia ela pode se enquadrar em diversas situações.
Se você tem dúvidas, se você acabou de adotar um gato e quer ter instruções de como ter uma rotina, de como harmonizar esse ambiente, nós entramos nessa questão. Se você vai se mudar de ambiente ou se você vai introduzir um novo animal, nós entramos nessa questão. Se a pessoa está grávida e vai receber uma criança em casa, né? Ou vai adotar, ou uma pessoa nova vai chegar em casa, ou uma pessoa faleceu, sim, gatos sofrem por luto. Então, se acontece coisas diferentes na rotina, a gente auxilia nessas situações porque tudo existe uma preparação prévia. Então, por exemplo, a mulher está grávida, vai receber o nenê. O gato pode alterar o comportamento durante a gravidez ainda, por conta das alterações hormonais, das diferenças que a rotina vai começando a ter diferente. A modificação da rotina pode influenciar no gato. Mas, se o gato, você não tem nenhuma questão, né? Você não tem nenhuma dúvida. Mas você observa o seu animal. E o padrão do comportamento alterou, seja para mais ou para menos, já é hora de você procurar um especialista em comportamento felino. Porque mesmo que ainda nós tenhamos um fator de saúde, o comportamentalista vai trabalhar junto com o veterinário. Então, quando as pessoas vêm até nós, né, na própria ficha que a gente preenche, a gente já quer saber a última data do veterinário. A gente já quer saber quem é esse veterinário. Porque mente e corpo não estão separados. A gente tem questões físicas que vão poder evoluir para comportamentais e a gente tem as comportamentais como sintomas de físicas. E muitas vezes a gente já não sabe o que começou primeiro, porque dependendo da gravidade da situação, ficou complexo, né? A gente já tem decorrentes da questão comportamental e causas prévias físicas. Então, a gente trabalha em conjunto, mente e corpo, para que a gente tenha o bem-estar do gato assegurado e o comportamento equilibrado. Com certeza. Agora eu queria entrar num ponto que eu acho que é um tabu do mercado como um todo e dos próprios tutores, né? A gente diz que gato é muito seletivo quanto à alimentação, né? O porquê disso, isso realmente acontece e como que a gente pode se adequar ao felino? Isso realmente acontece. Gatos são conhecidos por serem extremamente seletivos. Isso acontece por quê? Porque os gatos, eles são carnívoros, né? O padrão alimentar dele, dentre os carnívoros, os felinos são os carnívoros mais especializados. Eles são conhecidos como hipercarnívoros, porque eles se alimentam apenas de proteína. Então, nessa vida de predação, ele se especializa em determinadas presas. Então, lá, nos primeiros meses de vida, a mãe ensina a caçar e ele vai se especializar naquilo que a mãe ensina ele a caçar ou no que ele tinha disponível naquele território para ser predado. Então, a seleção já começa daí. Ele já fica seletivo para aqueles tipos de presa. Em contrapartida, existe um outro tipo de seleção que ele precisa ter para a qualidade daquela carne que ele está ingerindo. Muitas vezes um gato vai predar uma presa e não vai consumi-la por inteiro. Então, ele tem padrões gustativos, odoríferos, de textura, para ele identificar se aquela carne está saudável para ser alimentada, para ele se alimentar dela, se ela não vai promover uma contaminação nele. Então, o gato é muito seletivo por conta disso, pela qualidade. E aí, trazendo a adaptação para a alimentação que a gente tem industrializada hoje, os atrativos para que o gato se interesse pela nutrição é o olfativo e a textura, principalmente. Então, o cheiro e a textura. E aí, o que acontece? Quanto mais tipos de texturas a gente disponibiliza quando o gato é filhote, maior vai ser a aceitação desse gato na vida adulta com outras alimentações. Então, é importante a gente, naquela fase do período sensível, oferecer alimento úmido, pastoso, o crocantezinho e ter uma divergência ali de cheiros também para que, lógico, isso tudo guiado com o médico veterinário orientado, mas quanto maior a variedade, melhor.
E também é um grande mito em relação ao alimento úmido, né? O alimento úmido ele faz muito bem para o gato. A gente deve fornecer alimento úmido para o gato por conta da hidratação dele e por conta que é o que mais se assemelha a se alimentar de ter um comportamento alimentar mais próximo do natural, do que seria o natural. Na questão da hidratação, os felinos eles só bebem água corrente, né? Por isso que existe os bebedouros de gatos são tudo fontes. É verdade isso ou os gatos bebem água parada? E essa seletividade vai de encontro com a hidratação também. Então, os gatos, eles bebem pouquinho em diversos locais diferentes. E eles bebem pouca água na natureza, porque eles são adaptados para extraírem a hidratação ao máximo das suas presas. Então, das vísceras, o sangue, ele já hidrata o gato. Então, ele tem pouca necessidade de água. E mesmo assim, ele vai buscar a água em fontes que sejam mais frescas. Então, ele vai em poça de chuva, em riacho. Por isso que ele tem atratividade por água corrente, porque o cheiro da água corrente, o movimento, dá a sensação de que ela é mais saudável. Por isso que a gente tem que disponibilizar vários tipos de bebedouros em casa. Não só as fontes, porque também tem muita gente que compra fonte e ela fica lá um mês sem lavar. Aqui a gente vende a fonte, agora como as pessoas as pessoas têm que higienizar, trocar a água. Quanto mais fresca e saudável a água, melhor. Então a gente sempre indica água filtrada ou mineral, ou então um filtro na fonte, né? E trocar pelo menos 2 vezes na semana lavando a fonte. Ô, doutora, agora só uma informação no nível mito ou verdade, né? Primeiro, o mito do ratinho me parece que é mito mesmo, que o gato sai correndo atrás de ratinho como uma presa fundamental, mas para ele não é tão assim. O pior é que é verdade. Então, verdade de carimbo aí. A principal presa dos gatos são os roedores e a principal estratégia de caça deles é o sentar e esperar, que é o ratinho, ele identifica as tocas, né, dos animais, senta e espera sair para tirar de lá de dentro. Então, são os principais predadores. A outra é que me parece que por conta dessa questão da água e tal, a maioria dos gatos, isso foi o Daniel que falou pra gente, né, que eles têm problemas renais e é uma das causas de mortalidade maior, né? Isso é fato? Os gatos têm uma tendência de ter problemas renais, isso também não é muito definido cientificamente exatamente o porquê, mas há uma necessidade de estimularmos os gatos a se hidratarem por conta deles não terem o centro da sede como o nosso. Então, a alimentação deveria hidratar. Então, tem gatinho que tem essa percepção, termina de comer a ração seca e procura água. Tem gatinho que não. Então, a gente precisa estimular mesmo. E aí, como eles são seletivos, essa água precisa estar fresca, a gente precisa ter diversos tipos. E aí, por exemplo, o que proporciona água mais fresca também, que ajuda, é o tipo do recipiente que a gente coloca a água. Então, por exemplo, a gente bebe água em copo de vidro, porque ele mantém o nosso líquido mais fresco. Então, vidro, barro, cerâmica, vai deixar a água mais fresca. Se a gente for usar um outro recipiente, trocar mais vezes a água em períodos mais quentes, colocar uma água mais geladinha. Tudo isso ajuda ele a ter maior atratividade. E fonte, aí tem gato que vai preferir beber da linha da água, tem gato que vai preferir beber da queda da água. E a questão dos gatos sentirem atratividade pela torneira vai de encontro com ela ser corrente, mas também com ela ser mais fresca. Então, por isso que a gente precisa cuidar dessa fonte ser fácil de manuseio aí para todo mundo limpá-la direitinho. Gente, vamos limpar as fontes dos gatos. Vamos, tem que lavar. E muita gente esquece. Vende bem fontes com sensores. E as pessoas esquecem que tem que higienizar também a fonte, o motorzinho da bombinha. E a bombinha dá para abrir e higienizar lá dentro, viu, gente, que está ouvindo esse podcast. Abre e tira que vai ter um monte de pelo lá. E aí ela fica novinha em folha. Às vezes a bomba queima, a pessoa não sabe por quê. E aí só um comentário aqui também, Lari, antes de você falar ali. A gente aprendeu hoje que o gato é um bichinho muito do limpo. Então você tem que ser também, né? Muito do limpo. Um brinquedo que explodiu recentemente foi o coçadinho, né? Que é para esfregação. Ele é bom pro gato? Ele é bom porque ele estimula a marcação corporal, né? E
esfregar o rostinho pro gato é algo extremamente satisfatório, porque a glândula que secreta feromônio facialmente dá a sensação de bem-estar pro gato. Então, é benéfico. Eu tô com medo de não dar tempo para tanta pergunta que a gente tem. Ramon, você tá pensando, você tá anotando? Não, você pode falar. A gente pode marcar a parte 2. Eu tenho uma lista de perguntas aqui. Posso começar? Pode. Vai lá no microfone, Lala. Mas Enquanto isso, eu vou fazer a minha isso. pergunta aqui. A gente sabe que a gente até comentou aqui, antes e durante, que os gatos estão crescendo e realmente tem lugares que são maiores a população de gato quanto a de cães, né? E o nosso público, hoje da Ataca Pet e do Ataca Cast também, é 90% lojistas pet, né? A gente tem uma porcentagem ali que seja consumidor final, mas a maioria é lojista pet. Como que os pet shops e também os fabricantes, eles podem se preparar para esse movimento, né? E visando que hoje no mercado talvez não seja tão explorado isso, como a gente já comentou aqui. Olha, eu acho que o lojista ou o empreendedor que tiver um olhar direcionado e específico para o felino, ele vai sair na frente, porque é uma demanda que cresce. Com o aumento de gatos, aumenta-se a demanda por produtos e serviços especializados. Então, se ele buscar conhecimento para que ele tenha um atendimento diferenciado para o gateiro, para que ele entenda do cliente dele, para que ele entenda o que o animal do cliente dele precisa, ele vai fidelizar esse cliente. Porque o gateiro gosta de quem sabe de gato. Então, se ele tiver esse olhar e buscar conhecimento, uma consultoria, então eu presto consultorias para diversas empresas, das pequenas às maiores, para entender melhor esse universo felino e conseguir, na base, começar a planejar, seja essa pessoa, esse empreendedor com um estabelecimento pequeno ou grande. Ele vai fidelizar os seus clientes, e a gente fideliza cliente com cuidado e conhecimento. Então, se você leva conhecimento, se você agrega valor ao seu serviço com embasamento, você tem seu cliente garantido. Então, o olhar diferenciado para os felinos, ele vai na direção do conhecimento, porque é uma lacuna. E aí, quem sai na frente vai conquistar os gateiros. Só um comentário, Você vai ver a corrente. Só um comentário falando disso que o Ramon levantou e que você colocou muito bem, Ju, que é assim... tem gente já de olho nisso. A gente teve recentemente agora em Londrina e eu vi uma coisa lá, não sei se você chegou a ver perto do hotel lá, tinha uma loja especializada só em felinos, só em gatos. Olha só, que legal. Era uma clínica com loja e tal, mas assim, para quem tem gatos mesmo. Então, acho que já tem pessoas nesse caminho. E isso aqui, assim, é um caminho especializado. A gente está entendendo que não é só abrir a portinha lá e começar a vender. Exato. Você precisa entender. E eu acho que você deu aqui também a dica de ouro, né? Gateiros gostam de quem entende. Então, se você quiser entender primeiro, consuma lá os conteúdos que Isso, que tem você bastante tá fazendo. coisa lá. A gente tenta... Uma das missões do meu trabalho é difundir o conhecimento sobre os gatos para que mais pessoas entendam e para que mais gatos tenham bem-estar. Então, a gente tem bastante conteúdo mesmo lá. Certeza que é um mar azul aí que está surgindo. Ô, Lala, quer fazer a pergunta, então? Eu quero. Vamos lá, Laís. Se existem diferenças entre comportamento de macho e fêmea? Existe padrão comportamental diferente. Então, falando desses gêneros em casa, então a gente tem a diferença dos machos terem uma tendência a ser mais flexíveis socialmente e as fêmeas serem... os machos são mais flexíveis e eles também tendem a ser mais ativos, tá? Já as fêmeas tendem a ser um pouquinho mais metódicas, conforme vão ficando adultas, serem menos ativas e mais ligadas na sua rotina. Contato com os tutores em momentos determinados, tem a rotina muito certinha de onde vai dormir, que horas vai brincar, com quais tipos de objetos vão brincar. E tendem a ter menos tolerância com outros gatos.
principalmente se não foram criados juntos. Então, se você tem uma gata fêmea e vai introduzir uma outra fêmea adulta, saiba que seu desafio é grande. Ah, mas eu preciso fazer a comparação. Qual que é a semelhança com a vida Não real? é muito, não é mera coincidência, é muito parecido Se mesmo. parece É muito, muito né? parecido mesmo, é muito parecido mesmo. Tem outra lá. Next. Mais perguntas aqui. Ixi, peraí, calma aí que eu sou Como é a adaptação dos gatos em novos ambientes? Por exemplo, eu tenho um gato que morava comigo e... Vou me mudar. Vou me mudar de casa, os gatos, eles têm... Um dos mitos que o gato gosta da casa e não dos tutores mora nessa situação de mudança de casa. Porque a gente começa a se mudar como qualquer humano faz, né? Põe tudo dentro da caixa, começa a mexer na casa inteira, põe tudo dentro da caixa e vai embora. O gato é sensível à mudança no ambiente. Se mudar tudo de uma vez, ele vai desesperar e vai fugir. Aí ele vai chegar, a hora que a mudança tiver acabado, e aí parece que o gato não quis se mudar com o tutor, mas na verdade ele não entendeu o que estava acontecendo. Nossa. Então a mudança precisa ser realizada gradativamente e a gente vai fazendo associações positivas com o gato. Aproveita que gato gosta de caixa de papelão, deixa ele interagir, deixa ele participar, vai fazendo gradativamente. E quando a gente vai se mudar, o gato deve ser o último. Então, a gente prepara um ambiente no território com todas as referências dele, os recursos, deixa ele ali restrito naquele território, faz a mudança para outro lugar. Na mudança, já prepara um primeiro cômodo para ele se adaptar primeiro, leva parte das coisinhas dele, porque referências odoríferas é muito importante para ele, e aí ele é o último que chega depois que a barulheira já terminou, já tá os móveis lá, e ele chega e a gente faz essa adaptação gradativamente também. Essa é uma das dicas, tem outras para a gente tornar esse transporte, a adaptação mais facilitada e menos estressante, mas esses são os principais. E, por exemplo, o gato que ele tinha companhia de outros gatos, se ele vai para uma casa... Todo mundo junto. Tem que ser todo mundo junto. Todo mundo ao mesmo tempo. Porque senão eles podem se estranhar. Tem vários casos de comportamentais que eu atendi de fazer protocolo para mudança de país, ou às vezes a pessoa, né, quer levar na cabine e não dá para levar todo mundo, leva um, aí dá um tempo e leva o outro. Aí a gente tem que fazer adaptação tudo de novo, porque eles começam a brigar quando chegam lá. Ou às vezes nem levar os companheiros, tipo assim, mudou só naquele gatinho e os outros ficaram. É uma falta que ele vai sentir, né? Sim, aí é mais um estresse, né? Além da mudança, ter que se adaptar a um novo ambiente, ter que se reestruturar socialmente. E aí os gatos sofrem, sim, com alteração no padrão ambiental, tanto de pessoas quanto de outros animais. Certo. Respondido. A gente está preocupado com o tempo. Ramon, você tem mais uma dessas? E o banho? Não, eu tô querendo entrar. banho é importante. Mas por que eu tô querendo entrar no assunto aqui? Eu tô com medo de não dar tempo, porque a gente tá falando para pessoas que têm gato, de novo falo, para quem não tem gato, porque eu tô me sentindo aqui super o leigo da conversa, né? Ô, doutora, mas eu queria levantar esse assunto com você, porque a gente já conversou um pouquinho antes, e é para falar da base preconceituosa que ainda se tem com os gatos de rua, etc. e tal, né? E como você é uma estudiosa do biopsicossocial da situação inteira, né? Como que a gente pode fazer hoje para começar uma atividade para as pessoas terem mais consciência, né? Que, embora eu até queria falar isso, prolifera muito, tem muito por aí, e as pessoas acham que acaba virando qualquer coisa que se pode chutar e, enfim, no meio da rua. Como é que a gente pode criar hoje uma consciência para não tratar mais os gatos dessa forma que você havia me comentado, que isso não é de hoje, né? Exato. Milhares de anos atrás a gente tem esse preconceito. A gente tem, eu digo que é incrustado, né? Como se fosse uma craca na rocha. A gente tem essa história incrustada na nossa cultura, onde os gatos foram perseguidos por centenas de anos, né? Eles foram perseguidos porque culturalmente foi relacionada a imagem do gato como um ser diabólico, como um ser de mau presságio, como ele estar vinculado com energias ruins, principalmente o preto, mas sabe aquela expressão de à noite todos os gatos são pardos? Uhum. Acabou se proliferando para todos os demais. E, infelizmente, hoje em dia pode parecer um absurdo, mas a gente ainda tem que se preocupar com Sexta-feira 13, com Halloween, porque
é mais comum do que a gente imagina, rituais que ainda realizam maus tratos, né, no sentido pior da palavra, de utilizá-los em rituais. Então, o que a gente precisa entender é que o gato doméstico, ele é um animal como qualquer outro, ele merece respeito. E ele é um animal que é muito afeiçoado aos nossos olhos, né? Ele consegue ter uma proximidade muito grande com os humanos desde que ele seja respeitado. Então, há muito uma má interpretação do comportamento de um felino doméstico, mas há uma exaltação dos grandes felinos. E um felino doméstico, ele vai responder agressivamente a algo que o ameace, assim como um grande felino. Então, não existe isso do meu gato atacou do nada, ou um gato de rua me atacou. Não, isso acontece por um motivo. Então, a gente não precisa ter medo de gato. Se o gato está na rua, a tendência dele é correr da gente, é se esconder da gente. Nós, originalmente, somos vistos como ameaça para ele. Então, o gato ele só vai ser agressivo se ele for encurralado, se ele se sentir ameaçado. Então, os gatos estão crescendo como animais de companhia porque as pessoas estão descobrindo um animal afetuoso e apaixonante, porque é um universo, como a gente viu aqui, completamente diferente, né? E é encantador, porque um gato você precisa conquistá-lo. Então, quando você conquista um felino, isso é muito recompensador para o ser humano. E a gente vai descobrindo também diferentes formas de afeto e vai se apaixonando por esse universo. Eu digo que gateiro, não existe ex-gateiro. Porque ter gatos é um caminho sem volta. Uma vez que você teve gato, acabou. E acho que a última pergunta que a gente tem que fazer é sobre banhos em gatos, que isso é uma dúvida que todo mundo tem. Tem que dar banho em gato? Quantas vezes? Não tem? Não tem, Lari. Nada de banho em gatos, gente. Gatos são autolimpantes. Direta, né? Gatos são autolimpantes, gente. Eles têm um comportamento muito complexo. Eles têm uma língua, dentes apropriados para fazer essa higienização. Eles têm um padrão de autolimpeza muito específico. Então, se o seu gatinho não está se higienizando da maneira adequada, isso é um sintoma. Ele pode estar com uma questão física ou uma questão emocional. E gatinhos mais peludos, a gente precisa escová-los todos os dias. E também existe a forma ideal de escovar para ele gostar dessa atividade. Escovação deve ser algo prazeroso. Lembra que eu falei que gato gosta de ser esfregado? Então, a escova precisa fazer carinho. Existe a escova ideal, a maneira de se ensinar o gatinho. Não é pegando o gatinho não gosta de ser pegado. Ele não gosta de ser pego, ele não gosta de ser suspendido, então a gente apoia ele, ou a gente senta no chão, a gente apoia ele com as 4 patinhas, a gente deixa ele explorar olfativamente a escova, a gente escolhe uma escova confortável, a gente esfrega primeiro as áreas de prazer, que é a bochechinha, a testinha, depois a gente vai por corpo, e aí, gente, pelo menos 3 vezes na semana um gato peludo, pra quê? A gente auxilia ele a cuidar daquele excesso de pelo para não formar bolo. Ah, mas o meu gato precisa tomar banho. Então vamos procurar um local especializado, pet shops. Vamos se especializar em dar banhos em gatos, para que seja menos estressante para eles. Então tem como o banho ser menos estressante desde o início. E há como a gente também educar esses tutores para cuidar desse pelo em casa. Ou, se o gatinho realmente precisar, é uma indicação veterinária tomar banho, é um banho terapêutico, para que esse banho seja o menos estressante e mais positivo possível. Pelo bem dos profissionais também, com certeza. A gente dá banho em casa, inclusive, né? Inclusive, há também formas de a gente se dar banho em casa de uma maneira adequada. Tem uma linha de shampoo para gatos aí, então eu acho que não... A Lari tá ali, mas a gente tem que fazer as últimas perguntas. Já deu 2 podcasts aqui. Já deu. E Daria olha o próximo. só quem tem gato aqui é o Ramon. E o Ramon tá aqui assim, ó. Eu tô só observando. O Ramon tá aqui. Não, eu tô aprendendo aqui. Ele tá aqui igual a Nazaré, sabe aquele meme da Nazaré que usando as campas aqui, assim. Mas é porque ele só tá pensando na última pergunta que ele tem que fazer. Exato. Ele fica esperando o momento certo, ele vai se
Não, mas aí sabe outra coisa também? É que assim, é engraçado que a gente vai falando e realmente eu tive gato Vai por refletindo, muito né? tempo, né? E aí você vai refletindo sobre o comportamento do gato, sobre coisas que ele fazia, sobre como a gente dava banho nele, porque nem todo mundo tem tinha, né? Acesso a essa informação. Muita de gente que não tem. não poderia dar banho. Sabe como que eu dava banho no meu gato? Tem que sair no tanque, cara. É verdade. Não, tem muito meme de maus tratos na internet que as pessoas não sabem que é maus tratos. Tem trending nas redes sociais com maus tratos e as pessoas não sabem que é maus tratos porque elas acham engraçado. Realmente há uma lacuna de informação, falta de conhecimento mesmo. É verdade. Então... Acabou o tempo, a Lari já Não, tá não, encerrando eu aqui, queria gente. falar uma coisa A gente tão faz uma importante. parte 2. a gente vai ter que Eu fazer, venho de novo, com o maior vai ter que fazer prazer. uma parte 2. Ó, você vê que o assunto de gato, a gente quis matar tudo numa conversa só. Não, Não dá, deu né? certo. Não deu certo. Mas estamos caminhando para o fim, né, Ju? Infelizmente. Acho que foi um conteúdo muito prazeroso. Gratidão demais. Obrigada, por eu que estar agradeço. aqui. Acho que, Foi ótimo. acho que desmistificou muita coisa do que a galera inteira pensava. Abriu os olhos pra vocês que estavam achando que gato era pouca coisa, né? Porque uma das coisas que a gente mais pensa, que a gente que lida com produtos, né, diretamente, não serviços, mas produtos, é que tipo de produtos a gente está oferecendo para realmente atender as necessidades de quem gosta e ama de gato mesmo. Né? Até que ponto não é só vender um produto que é feito para gato, mas não atende as necessidades dos E gatos. uma empresa fez uma pesquisa para uma ação, uma empresa grande fez uma pesquisa para uma ação, e dessa pesquisa foi detectado que algo que os gateiros têm em comum é buscar pelo conhecimento sobre os gatos. Então, é o que eu disse, se o empreendedor da área pet, ele quer atingir esse público que está em crescimento, ele precisa conhecer, porque os gateiros estão buscando empresas que conhecem os gatos. Interessante. Tá, pergunta final. Então, Já tinha. então é o seguinte, na verdade a gente sempre finaliza com uma pergunta que eu acho que para você vai ser assim algo, né, respondido em 4 pessoas, igual ela disse. Né? Que somos muitas. Em 4 pessoas, mas toda vez que nós perguntamos, nós identificamos que para cada pessoa é diferente, como você tem 4, vai ser ainda mais diferente, né? Ju, com todo esse currículo vasto, com toda essa experiência que você tem, com tudo que você passou pra gente de conteúdo e tudo que você vivencia no seu dia, o que é o sucesso pra Ju, pra doutora Ju? Olha, para mim, o sucesso do meu propósito, ele na verdade é bem simples, é o propósito da minha empresa, que é levar bem-estar a lares felinos. Então essa é a minha missão de vida e todos os meus esforços e as formas que eu atuo na minha profissão para eu ter sucesso vão de encontro com esse propósito. Então o sucesso ele é consequência. Se eu atingir minha missão, esse sucesso vai ser decorrente desse esforço de levar o conhecimento e conseguir cada vez mais proporcionar bem-estar para lares felinos, porque a gente não cuida só dos gatos, a gente cuida das famílias que têm gatos, porque a gente promove o benefício dessa comunicação humano-animal. Então, para mim, o sucesso é isso. Ouvir quem fala com paixão é diferente, né? Você vê que sai direto, sai fácil. É lindo de ver, você tem muita paixão. Ju, olha... Eu sou muito privilegiada de ter encontrado o meu propósito e ter conseguido seguir nele, né? A vida me mostrando que eu estava indo no caminho certo. Então, eu sou muito grata por estar nesse caminho e por conseguir agregar outras pessoas comigo e ter oportunidades como essa que a gente teve aqui, um papo tão descontraído, onde eu me senti extremamente bem recebida. Muito obrigada, foi muito gostoso estar aqui com vocês. E vai ter muito mais. Você é muito menina ainda, a empresa é nova, acabou de começar, o mar tá azul. E a gente tá falando aqui, né? Tá muito no começo, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, tanto desde o começo ali científico, das ONGs, de conscientização, né, das pessoas que ainda não têm gatos. Parabéns, surpreendeu a gente demais, né? Agradeço. Muito obrigada, pessoal. Espero que quem esteja ouvindo tenha gostado também. Valeu. Certeza, gratidão, gente. Valeu, gente.